e solicitude em nos conceder carinhosamente esse espaço para a realização dessa audiência pública com a ouvidoria e com o representante do Ministério Público. E agradecer também a todos os demais que se fazem aqui presentes, secretários municipais, representantes de órgãos de controle, representantes do Poder Legislativo de Alagoa Grande, de Juarez Távora. Cumprimento também Jocelyn, secretário municipal, em nome da prefeita, que também, por questão de saúde, não pôde se fazer presente. E dizer que é uma imensa alegria ter todos vocês aqui hoje, nessa audiência pública, porque aí, doutor Valcídio, já discordando desse colega que foi pontuado com o senhor nessa audiência, dizer que quando não aparece ninguém é porque está tudo muito bom. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que é uma deferência, eu fico muito feliz, porque isso é um convite, ninguém está aqui forçado, ninguém está aqui obrigado, todos estão aqui deixando seus trabalhos, deixando seus afazeres, que a gente sabe que hoje em dia a vida é muito corrida, você sabe bem disso, corre para um lado e para o outro, e deixaram seus trabalhos de lado para estar aqui junto conosco no Ministério Público nessa audiência. Então eu recebo a presença de todos vocês como uma verdadeira deferência ao nosso trabalho. Então agradeço antecipadamente, muito obrigado a todos vocês que se fazem aqui presentes hoje para a audiência que será realizada agora com o nosso ouvidor e com este representante do Ministério Público. Então são essas palavras iniciais que eu gostaria de tecer. Eu vou aqui passar a palavra ao doutor Valcídio Muniz, nosso procurador-geral, representando o prefeito. Muito obrigado. Senhor procurador ouvidor, senhor doutor promotor de justiça, presidente do Poder Legislativo de Alagoa Grande, secretários municipais da nossa cidade e da vizinha cidade de Juarez Távora, colegas advogados, senhores jornalistas, sociedade de Alagoa Grande, de Juarez Távora. Gostaria de dizer ao doutor ouvidor, procurador ouvidor, doutor Doriel, que quem está em festa hoje não é o Ministério Público, mas quem está em festa hoje é a sociedade de Alagoa Grande, porque vai ter a oportunidade de exercer a sua cidadania em toda a sua plenitude, quando vem aqui ao auditório da Prefeitura Municipal trazer os reclamos da nossa cidade e ouvir as vozes da rua. A administração pública, digo ao promotor de justiça e ao senhor procurador ouvidor, que está e sempre será um braço estendido para o bem-estar da nossa sociedade. E para isso, doutor Doriel, é que nós estamos hoje aqui irmanados e num sentido só, de que cada vez mais o Ministério Público da Paraíba e do Brasil seja fortalecido quando ele anda na mesma mão como cidadão popular. Diante disso aí tudo, eu requeiro somente ao senhor presidente dessa mesa dos trabalhos, o senhor Doriel Veloso, doutor Doriel Veloso, que faça consignar na ata dos trabalhos a ausência justificada e que passe às vossas mãos a comprovação de que o senhor prefeito do município se encontra na capital do estado justamente no trato com a administração pública. E eu quero deixar aos senhores um bom dia e que tenham bom proveito. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradece a ouvidoria do Ministério Público, a participação dos senhores João Benjamin Delgado Neto, promotor de justiça desta comarca e coordenador da respectiva promotoria, como assim também o doutor Valcídio Muniz,
procurador-geral do município de Alagoa Grande. Recebo e acolho a documentação comprobatória que tornou impossível, difícil, o comparecimento do Dr. Antônio Sobrinho aqui nesta Assembleia, de forma que essa justificativa será lançada na ata dos trabalhos. Então, nós vivemos tempos de participação como um fenômeno tão importante quanto o processo da representação. Não foi nem mesmo durante uma Assembleia Nacional Constituinte, onde nós tivemos um exemplo participativo que efetivamente nos deixou saudades. Eu me lembro, 1986, 87, eram tempos de Assembleia Nacional Constituinte. Este país vivia uma efervescência. Eram delegações, eram pessoas que se reuniam e se deslocavam com destino a Brasília. As pautas eram as mais variadas. Discutia-se sobre família, discutia-se sobre índio, discutia-se sobre infância e juventude, discutia-se sobre meio ambiente, sobre consumidor. Olhe, esse trabalho participativo de tantas comissões e subcomissões terminou com esse presente que nós temos e que nós damos graças por tê-lo, devemos dar graça por tê-lo todos os dias. Eu quero me reportar a uma Constituição da República Federativa do Brasil. Mesmo com esse movimento social, com essa intensa participação de comissões e subcomissões, ainda assim nós não saímos com uma Constituição onde a participação ficasse com um status que aquele movimento justificava que a carta tivesse saído com ele. Alguns anos depois da promulgação da nossa carta, foi em 1988, nós tivemos uma reforma que veio por uma emenda à Constituição, a emenda de número 19 do Dr. João, que foi apelidada de reforma administrativa, de 1998, portanto 10 anos depois da promulgação. Essa emenda, ela trouxe muitas alterações ao texto da Constituição, mas eu quero me reportar ao que ela alterou no artigo 37, parágrafo 3º. O parágrafo 3º, ele ganhou mais 3 incisos. E por conta desses 3 incisos, o processo da participação tomou um vigor, passou a ser notado, passou a ser exercido como nunca antes.
Eu quero me referir ao inciso que comandava a necessidade de se estabelecer por lei os pedidos de informação que hoje qualquer cidadão pode fazer um pedido de informação à administração pública. Andamos no tempo e até que demorou mais, doutor, mais do que o pedido de informação que essa mudança da reforma trouxe, porque somente em 2017, 1998 para 2017, quando nós fomos brindados com um outro diploma que advém justamente como fruto daquela emenda constitucional. Eu quero me referir à Lei 13.460. Anotem. Preguem em suas consciências, em suas mentes, esse diploma que é deveras importante para o campo da participação, para o campo da democracia participativa. Esse presente, nós no Ministério Público, uma forma de fazer com que, olha, antes de você ir à casa do outro e dizer, faça assim, eu vou fazer isso porque na minha casa eu já fiz. Cada um dos senhores e das senhoras receberam um pequeno bilhetinho. Isto, nada mais, nada menos, é uma exigência dessa lei 13.460. Essa lei, a sua ementa diz tudo. Você pode se dispensar de ler o texto da lei como um todo e ficar só com a emenda. Ela começa com a palavra participação, para dizer quão importante é o processo da democracia participativa. Na emenda, ela lançou o seguinte: participação, em primeiro lugar, participação, proteção e defesa de quê? Dos direitos de quem? Dos usuários. Usuários de quê? Dos serviços públicos da administração pública. Isto nos 3 níveis de governo: o federal, o estadual e o municipal. A lei estabeleceu prazos, né, para que as administrações públicas fizessem valer os seus precisos termos. E um prazo, por exemplo, para lugares com população, assim como a Lagoa Grande, esse prazo já se venceu. Nós estamos vivendo o período da vigência dessa lei. Então, como eu disse, na nossa casa, no Ministério Público da Paraíba, nós já cuidamos, primeiro, de ter uma ouvidoria. Essa ouvidoria, por sinal, ela tem assento constitucional. E nós cuidamos também de elaborar o nosso livrinho, que é a carta de serviço. Funciona mais ou menos assim: as administrações públicas doravante hão de ter essa carta de serviço. É como você chegar num restaurante, você se depara com um cartezinho que se chama de menu. Da mesma forma, em cada administração vai ter todo tipo de informação a respeito do serviço que há de ser ofertado. Tudo isso o cidadão vai ter que ter em mãos. É a carta de serviço. E a lei vai mais além ainda nessa questão de
regrar, fazer funcionar a participação de cidadãos e de cidadãs. Ela estabelece até mesmo que nessa ideia de se fazer valer a participação por parte dos cidadãos, possa haver um movimento entre os usuários do serviço público e esses usuários, em fazendo as suas movimentações, criar aquilo que se chama de conselho de usuários. Bom, nesse sentido, nós traçamos como objetivo nosso, em nossas audiências, sempre fazer menção a essa novidade estabelecida nesta legislação. Sem olvidar que o ponto por excelência de nossas participações nas nossas reuniões não é isso que eu acabei de falar sobre a nossa lei 13.460. Não é aquela mensagem que eu acabei de ler aqui para os senhores e para as senhoras. Mas o principal está por vir. E eu sempre digo a mim mesmo: Doriel, você fala demais. E eu acho que eu já falei demais. Porque o que nos interessa aqui, doutor João, é ouvir, é escutar. Este é o papel do ouvidor. Todos nós, seres vivos, temos a capacidade de ouvir. Né? Todos os animais. O homem é um animal. E todos temos a capacidade de audição. No caso do ouvidor, entretanto, a gente sempre ouve com um elemento a mais, o elemento da generosidade, que faz com que o processo de audição desça aqui pelo lado esquerdo e se instale na sede do sentimento, que é o coração. E dizer para os senhores e para as senhoras: olha, estou aqui para ouvir. Eu estaria aqui para realizar, eu estaria aqui para executar. Se o dissesse, estaria sendo um grande mentiroso. Quem executa em termos de ação ministerial é o promotor de justiça. A nossa presença aqui não visa o estabelecimento de debates, e sim não somente a questão de ouvir. A questão relativa a debate fica ao alvedrio do órgão de execução. Primeiro, porque ele se digna a comparecer. Segundo, fazer o recolhimento daquilo que possa ser ouvido e, se entender que deva fazê-lo aqui, o faz, sem obrigação nenhuma. O ouvidor é que tem o dever de fazer o recolhimento do que os senhores e as senhoras aqui disserem, e o compromisso nosso é fazer com que de maneira oficial aquilo que for denunciado, que for reclamado, que for criticado, que for sugerido, que for elogiado, repassar para as mãos de quem tem o poder de execução, que não é o ouvidor, e sim o promotor de justiça. Portanto, estamos neste dia 21, aqui em Alagoa Grande, chegando ao ponto culminante, importante, que é a palavra dos senhores. Nós nos deixamos seguir por uma norma. Nós temos um regimento interno que diz: olha, ouvidor, você pode escolher quais cidades onde deve fazer uma audiência pública. Olha, ouvidor, você pode, na audiência pública,
abrir a audiência e passar a palavra, porque esse é o elemento primordial de toda e qualquer audiência pública na ouvidoria, passar a palavra para os cidadãos e as cidadãs. Olha, ouvidor, agora existe uma disciplina. E qual é a disciplina? É que podem participar pessoas, cidadãs, pessoas do povo. Podem participar cidadãos, pessoas do povo, mas que estejam investidos numa função pública. Então, o que é que diz o regimento? Se é uma pessoa, cidadão, que não está investido de função pública, se ele quer participar, ou se ela quer participar, conceda-lhe o tempo de até 2 minutos. Mas se ele exerce uma função pública, conceda-lhe o tempo de até 10 minutos. E é para isso que estamos anunciando isso e queremos ver esta realidade funcionando aqui em Alagoa Grande, como tem funcionado em todos os outros lugares por onde passamos. E a gente me perdoe, eu já falei demais. Para participar, não precisa fazer requerimento, né? Basta levantar o braço e dizer para mim, com o simples gesto de levantar o braço, manifestar para mim o desejo de quem quer participar. Nossas audiências, elas são provadas e comprovadas. Primeiro, com o testemunho de todos nós. Segundo, porque nós fazemos uma ata que está sendo agora redigida pelo dirigente Dr. Ailton. Muito bem, seja bem-vindo. E depois, porque nós temos o registro audiovisual que garante a mim, que garante aos demais que aqui estão e que garante, sobretudo, aos senhores. É um instrumento que funciona quando se diz que um ouvidor assume o compromisso de não deixar na gaveta aquilo que resultar de manifestação por parte de cada um dos senhores. Portanto, mais uma vez eu peço perdão, eu peço desculpa por ter tanto me alongado, porque o mais importante de tudo é ouvir os senhores e as senhoras. Já podemos contar com a inscrição de alguém? Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Ali também outro, graças. Eu acho que a primeira mão que eu vi erguida foi a sua. Pois não, a palavra é sua por até 10 minutos, eu vou pedir licença para me sentar. Sentado? Pode usar esse mesmo microfone. Pelo completo, Sátio. Oi? Sátio. Coelho Aires. Quero saudar aqui o procurador do município, Dr. Valcir Muniz. Saudar também o nosso promotor de Justiça, Dr. Benjamin, o nosso ouvidor do Ministério Público, Dr. Doriel Veloso. Em nome das mulheres, quero saudar a presidente da Associação do Conjunto Veracruz. Primeiro, parabenizar a iniciativa do Ministério Público em dar oportunidade às pessoas e vir debater assunto relacionado à cidade de Alagoa Grande. Segundo, se for possível, Dr. Benjamin, eu quero que conste em ata também que a participação do gestor, do administrador, da pessoa que administra a cidade, numa audiência pública, a presença do gestor é de fundamental importância. Mesmo dizendo, eu tenho um compromisso em João Pessoa, mas se numa outra oportunidade estiver a presença do senhor gestor, é muito interessante a sua presença aqui, porque só ele é que tem que ouvir e tem que dizer o que vai se resolver nos assuntos do município de Alagoa. Uma crítica, me perdoe, mas é uma crítica, doutor Doriel Veloso, uma crítica construtiva. Eu não vejo
apesar do auditório ser grande, mas um local estratégico para se fazer essa audiência pública. Eu preferia que fosse na Câmara Municipal ou lá no próprio Fórum de Justiça ou do Ministério Público, porque o povo ficaria mais à vontade. Eu vi muitas pessoas chegar para mim e dizer: eu não vou porque é na prefeitura, eu não vou não porque lá não dá certo. Cansei de ouvir isso. Mas isso não vem ao caso, é apenas uma crítica construtiva, me perdoe se eu estiver errado. Mas a minha participação aqui hoje é, primeiro, por ser agente de saúde, segundo, por ser radialista, terceiro, bacharel em Direito, mas num momento oportuno, é um momento oportuno que a Lagoa Grande está tendo hoje de falar, de dizer, de resolver, pelo menos tentar se resolver os assuntos da cidade. Eu tenho acompanhado o trabalho do doutor Benjamin, promotor sério, promotor que está preocupado com a situação da cidade. Se não tivesse, não estava aqui, né? O trabalho importante que tem o Ministério Público nesse país. Mas uma das minhas preocupações, e eu tenho muito escutado, e está aqui Dona Maria, presidente da associação lá do Conjunto Veracruz, sabe o que vem acontecendo. Por exemplo, não se admite mais, secretário de articulação, crianças estudar ao lado de fezes, esgotos correndo dentro de um estabelecimento educacional, lá no Conjunto Geraldo Costa. E se a gente puder tirar aqui, doutor Benjamin, se eu quiser marcar um dia para a gente visitar a escola, mostrar essa galeria que está lá entupida, que está prejudicando o alunado. Também, doutor Benjamin, crianças, estudantes, submeter a sair da Vila Serrão, lá do outro lado da cidade, a pé, porque não tem transporte escolar para pegar essas crianças. Isso é muito triste. Em relação também ao meio ambiente, a gente tem observado a poluição constantemente, que é o nosso canal da Lagoa, que, muita coincidência, está sendo trimpado agora por conta do Caminho de Ofrio, não sei, por conta também dessa audiência pública. Isso não é de hoje. Se o senhor passar aqui nesse canal aqui, para quem vai para Guarabira, você vai encontrar uma poluição de um canto a outro.